eu sou Alessandra Nogueira, contadora de histórias, e hoje estou aqui no Colégio Padre Eustáquio para convidar vocês. Vamos brincar com as palavras? É preciso ouvir a voz da menina infância, que traz de longa distância um balaio, que mistura cheiros, sons e cantigas, trazendo histórias contadas por uma voz amiga. A luz que nos guia sem ensinar o caminho, que nos reconhece e abriga. Giba Pedrosa. Foi o tempo até onde quis e parou de sopetão. Eu acho que ele parou para a história começar. A história que eu vou contar. Era uma vez um menino que, na verdade, já era um rapaz. É que dentro dele ainda adormecia aquela criança que ele nem sabia que ainda existia. Esse menino, por já estar um pouquinho grande, crescido, comprido, como todos dizem, ele foi morar sozinho, num canto afastado da floresta, longe dos pais. E lá, nesse lugar, ele guardava lembranças, presentes, um monte de coisas que ele achava que era importante, mas que nunca se aproximava para ver, para ler, para lembrar. Deixava ali, juntando poeira. Acontece que certo dia, dizem que é bem nas lidas do coração que o imprevisível assenta morada, um vento bateu e abriu portas, escancarando as janelas. E assim, lembranças, memórias e os presentes saíram voando e foram para longe. Quando ele olhou, a primeira vez que ele sentiu e percebeu, a casa estava vazia. E ele sentiu uma coisa dentro do peito dele que ele nem sabia que existia. Tristeza. Ele queria aquelas coisas o pertenciam. Como poderiam ir embora assim, sem aviso, sem deixar recado? Ele decidiu, pensou, foi procurar. Pertenciam a ele. Era justo que ele fosse procurar. E saiu. Em sua caminhada, ele encontrou o primeiro presente, que foi dado pelo seu pai. Um barquinho de papel tão pequenininho, amassado, envelhecido. Coisas que o tempo faz. E naquele momento que ele viu aquele barquinho ali, naquele riacho, navegando, que quando ele era pequeno parecia mesmo um mar, ele se lembrou do momento exato que o pai fazia aquele barquinho. Ele fechou os olhos e tentou com toda a força do seu coração, mas não teve jeito. A lembrança estava ali, tinha voltado, estava batucando o seu coração e ele não podia ficar calado. E foi nesse momento que aquele rio foi parar mesmo nos olhos do menino. E ele chorou. Que saudade do pai, que saudade dos conselhos, de ter assim tão pertinho. E por que é que será que quando a gente cresce, a gente tem a necessidade de ficar tão longe? E ele teve saudade. Decidiu caminhar mais um pouquinho. E nessa caminhada, ele encontrou o cachecol que a mãe fizera com tanto amor e tanto gosto. E ele se lembrou do momento exato que a mãe estava ali com as suas agulhas e linhas e ele estava deitado no ombro. Era como fazia. Ficava sempre perto da mãe. Gostava de sentir o cheiro, gostava de sentir o carinho.
E naquele momento, teve mesmo, foi uma tempestade. E ele sentiu por dentro uma força que a lembrança voltou. O amor estava ali. Então, ele pensou, já que tudo voltou, os presentes, as lembranças dos momentos tão felizes que ele passou ao lado da sua família, estava abrindo agora a porta que ele precisava para ir de encontro aos seus pais. Não esperou muito, se aprontou e foi. Quando ele chegou lá, nem precisou bater. A mãe sabia, sentia, e o pai estava lá, ao lado dela, esperando o filho chegar. Quando abriram a porta, o coração dele quase saltou de tanta emoção. Eles se abraçaram e foram fazer o que faziam, foram brincar, mesmo ele achando que já era crescido, tinha tempo para passar tempo com quem ele queria. Não dizem que lar é onde o nosso coração está, e era assim que ele se sentia, com o coração aberto para ouvir a mãe contar as histórias que ele ouvia desde bem pequenininho. E quanta saudade. E fizeram assim, sentaram no chão mesmo, os três. E ela começou com a palavra que a gente escuta desde bem pequeno. Era uma vez. E começou a contar uma história do tal de um bichão, que era a história que o menino vibrava de ouvir com a força do seu coração. E ele disse, com brilho nos olhos, conta, mãe, conta de novo, conta mais uma vez. E não tinha o que fazer, ela contou. Ela disse que há muito tempo um filho morava com o pai num casebre, passavam muita necessidade. Mas ali dentro, o que permanecia, o que não faltava, era o amor. Os dois quase não tinham o que comer. E o filho carecia de fazer alguma coisa para ajudar o pai. Era o mínimo que podia fazer. E foi isso mesmo que ele fez. Numa noite, teve um daqueles sonhos que dá medo, calafrio. Acordou bem cedo e disse ao pai, vou buscar o meu caminho, vou trazer riqueza para alimentar a nossa alma, a nossa boca. Pai, a gente precisa disso. E eu, do Senhor, preciso de um conselho e da sua bênção. O pai deu a bênção ao menino, ao rapaz, que nos olhos dele via sempre como um menino, bondoso, afetuoso. Mas antes que ele pudesse partir, com um lençol, com pouca coisa que tinha amarrado ali, ele lhe disse, vou te dar um conselho, escute bem, tudo que te assustar, te encantar, leve consigo, que pode ser de grande valia. Nunca se esqueça, em sua caminhada, que o mais importante é o que você aprendeu aqui dentro de casa. O filho achou aquilo estranho, carregou para si as palavras do pai com amor e respeito e seguiu sua viagem. Caminhou, mas enquanto caminhava ele começou a pensar, o que será que o meu pai queria dizer com aquilo? Até que ele entrou em uma floresta um pouco estranha, escura, e de repente ele percebeu
que estava caindo do alto alguma coisa, mas não conseguia ver e ele tomou um susto grande. E lá do alto caiu cipós, mas não era qualquer um. E ele se assustou tanto que o coração quase saiu pela boca, então ele disse: vou sair daqui correndo. Mas enquanto corria, ele se lembrou o conselho do pai. Voltou, pegou o cipó com dificuldade e enrolou todo no corpo. Se espinhava, se machucava, sim. Mas ele precisava fazer aquilo que o pai havia ensinado. E continuou sua caminhada. Até que, noite feita, dá mais medo. A gente assusta. A gente perde a coragem. E não é que aconteceu isso com ele? Quando ele estava bem andando na escuridão, que não se enxergava nada, alguma coisa trombou nele e mandou ele para longe num barulho só. Ele caiu, quase sem sentido, sem saber o que foi que tinha atropelado. Até que ele ouviu, era um porco. E ele já ia sair dali correndo, porque não sabia o que aquilo era, se era realmente um porco do mato, se trazia algum perigo. E ele se lembrou de novo do conselho do pai e voltou. Foi carregando aquele porco na cacunda e também com os cipós espinhando. Ai, caminhada difícil, ele pensou. Que jornada difícil é essa? Mas precisava alimentar o seu pai. Era sua família, era o bem mais precioso que ele tinha. Até que ele chegou numa cidadezinha e ele viu uma luz na casa e ele pensou, vou bater. Quando ele bateu, apareceu um moço que logo se assustou. Que diacho de homem era aquele? E ainda todo enrolado com cipó e com um porco na cacunda. Ele então pegou a lamparina, olhou, era só um homem. E ele perguntou, o que o senhor faz aqui? E ele contou toda a sua história. Falou que estava cansado, todo machucado pelo cipó e não aguentava mais carregar aquele porco. Ele ficou com pena, foi lá dentro, pegou um pedacinho de queijo, como um bom mineiro faria, um pouquinho de água, um pedaço de pão. Pegou a chave e disse a ele, ó, na colina lá no alto você pode ficar na minha casa, mas gostaria de lhe dizer que lá é assombrado. O moço deu gargalhada e disse, meu amigo, você não sabe o que eu encontrei por esse caminho afora? Já me assustei, já tem medo, já tem tudo. Nessa minha aventura, eu agora que eu tenho é coragem e isso quem me ensinou foi meu pai. Ele deu de ombros e seguiu seu caminho. Estava tão escuro que ele não viu uma porteira grande que deu de cara com ele e mandou para longe. Caiu assustado. E ele sabia que carecia de pegar a porteira. Conselho do pai. E lá foi o homem, casa dentro, com a porteira nas costas, todo espinhado pelo cipó e o porco na cacunda. Mas antes de entrar na casa, ele comeu o queijo, o pão e tomou a água. Deixou aquelas coisas todas ali na porta e entrou sozinho. Pegou uns gravetos para acender o fogo, mas quando ele começou, ele começou a ouvir uns barulhos esquisitos. E nesses barulhos ele escutou uma voz que vinha lá do fundo e dizia, eu sou o bichão! Ele arregalou os olhos e ficou numa tremedeira danada pensando, será que eu corro? Eu vou fugir? Fugir que nada. O que ele tinha naquele momento era coragem. Foi lá fora, pegou tudo, deixou lá pertinho dele. Era precavido. E ouviu a voz de novo. Só que ele
com aquela coragem toda, os ensinamentos do pai que ele trazia dentro do coração, ele disse: se você é mesmo o bichão, eu também sou. E o bichão então quis saber se ele era mesmo, tinha que provar. E mandou que ele mandasse um fio de cabelo. Ele cortou um cipó e jogou. Queria outra prova o bichão. Falou pra ele com qual pente você penteia o seu cabelo. Ele pegou a porteira e mandou, foi um estrondo danado. E por último, ele queria saber que bicho era aquele, que todo mundo tem um bicho, que chama consciência. Qual que era o dele que ficava ali incomodando a cabeça e fazia coçar? Ele empurrou o porco. Com certeza, aquele moço era mesmo um bichão. E naquele momento, tudo silenciou. Não se ouvia mais nada. Ele escutava a sua respiração e o seu coração bater. Até que de repente, ele começou a ouvir uns barulhos. Ouvindo os barulhos, parecendo que estava caindo alguma coisa do alto da casa, mas ele não conseguia ver, até que de repente, uma luz riscou a casa e clareou tudo. E apareceu um moço bem apessoado, arrumado, dizendo ser o fazendeiro daquela região. É que ele foi preso naquela casa por como se fosse um feitiço daqueles que a gente fica ali. Ele esticou a mão e agradeceu. Muito obrigada, seu moço. Eu só poderia sair daqui, eu só poderia me livrar de tudo isso, desse pesadelo que eu tenho vivido por anos, se uma pessoa com coração bom, corajoso, os ensinamentos da sua família, tudo isso, tudo que você carrega consigo é o mais importante que você tem em sua vida. E por isso, pela sua generosidade, pelo seu amor ao seu pai, você me salvou. Eu vou lhe dar uma para agora. O senhor vai cavar lá no fundo da casa e será recompensado. Dizendo isso, o homem sumiu numa poeira que ninguém sabe, ninguém viu. E até hoje, aquele homem fica pensando naquele tal do fazendeiro. Mas vocês querem saber? Ele foi lá, desenterrou. Era um baú cheinho de moeda de ouro. Ele ficou tão feliz, tão agradecido. E ele pensou no escondidinho da sua mente que as pessoas mais velhas são realmente sábias. E ele voltou para sua casa, mas no caminho decidiu ajudar quem precisava. Ajudou as pessoas que ele encontrou. E quando chegou em casa, o pai estava lá, sentado na soleira da porta. Ele sabia o filho que tinha. Ele sabia o filho que tinha criado. Quando ele viu o filho apontar lá no fundo da estrada, saiu correndo, com muita dificuldade, por causa do adiantado da idade. Os dois se abraçaram, juntos choraram. Ele olhou nos olhos do filho e disse: meu filho, eu nunca duvidei da sua coragem e do homem que você se tornou. Ele enxugou as lágrimas, abraçou um pouco mais o pai, como se aquele fosse o último abraço de aperto, e disse: tudo que eu sou, pai, foi o Senhor que me ensinou. E entraram e dizem que durante muitos e muitos anos viveram felizes para sempre. A história que eu contei bem no inicinho, eu tirei aqui deste livrinho, Memórias de um Elefante. Quem traduziu foi Heloísa Prieto e é da editora FTD.
Já o conto popular que a gente encontra por aí com um ponto a mais ou um ponto a menos, que se chama O Caso do Bichão, vocês podem encontrar numa busca pelo nosso amigo Google. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Para mim, foi uma alegria estar aqui, no Colégio Padre Eustáquio, ouvindo os passarinhos, sentindo o vento. E eu desejo uma feliz brincadeira para todos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!